Olá, eu sou a Tainá Farfã e começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje está à frente da Agência Nacional de Telecomunicações do país. Eu converso com o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Tainá. Uma honra estar aqui com você no JR Entrevista. A honra é toda nossa aqui da Record. Seja muito bem-vindo. Presidente, eu já quero começar falando sobre um assunto que está em discussão no Congresso Nacional, que é justamente a regulamentação das plataformas digitais. Esse assunto foi amplamente discutido no ano passado, está sempre ali em discussão nos bastidores. Inclusive, a Anatel chegou a se posicionar para ser agência reguladora. Esse foi um dos pontos que eu acho que até empacou ali na discussão. Queria que o senhor trouxesse para a gente como é que está a situação atual, qual que é o posicionamento da Anatel em torno da regulamentação e se o senhor vê chances de avançar, apesar de tantas resistências em torno dessa pauta. Olha, Tainá, assim, de novo, a Anatel, conforme você mesmo colocou, se posicionou institucionalmente para ser o regulador das plataformas digitais, caso o Congresso Nacional decidisse e decida criar uma regulamentação, uma lei nesses termos. A gente entende que a Anatel é o órgão do Estado brasileiro hoje mais preparado para poder fiscalizar e sancionar as empresas, plataformas digitais que eventualmente não cumprem a lei. Porque assim, uma coisa é você fazer a lei, a outra coisa é fazer a lei pegar. E fazer a lei pegar só vai acontecer se você tiver um órgão capacitado, com estrutura, para poder garantir que a lei seja cumprida por meio de fiscalização e sancionamento daqueles que deveriam cumprir a lei. Então, quando você olha para a estrutura da Anatel e os outros órgãos da administração pública, a Anatel tem estrutura de servidores, estrutura de carreiras, representação em todas as capitais do Brasil, mais de 25 anos de capacidade técnica provada no combate à fake news. Então, assim, se você junta todas as variáveis em termos de estrutura, conhecimento, expertise, experiência já provada em campo, a Anatel é o órgão. É óbvio que a Anatel não está 100% preparada hoje, seriam necessários ajustes, é claro, natural, até porque nós não temos essa competência hoje, essa competência legal, mas em muito pouco tempo nós conseguiríamos ter. Não precisaríamos de mais orçamento, não precisaríamos de mais funcionários, seria um ajuste pontual na nossa estrutura hoje que nós temos e poderíamos fazer isso. Sobre o Congresso Nacional, assim, o presidente Arthur Lira anunciou que vai ser criado um grupo de trabalho. Nós também temos conversado bastante com o presidente da Comissão de Comunicação do Congresso, da Câmara dos Deputados, o presidente Silas Câmara, e estamos aí à disposição do Congresso para construir com eles. Agora, presidente, por que a regulamentação das redes sociais é fundamental na sua avaliação? Olha, na minha avaliação é fundamental porque me parece que a situação que nós temos hoje ela é uma situação em que a própria Constituição Federal, né, a Constituição da República, está sendo desrespeitada. Porque quando a gente para e pensa como as plataformas sociais, como hoje elas de fato são, e eu acho que qualquer um pode reconhecer isso, que elas são órgãos de mídias de comunicação de massa. Assim como a Record comunica com a massa da sua audiência, as plataformas sociais também. Só que, diferentemente da mídia tradicional, como as emissoras, que tem uma responsabilidade por tudo aquilo que é colocado no ar, que é veiculado na sua programação, as plataformas sociais, de rede social, não têm nenhum tipo de responsabilidade. Muito pelo contrário, a lei hoje, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que ele diz é que as plataformas de redes sociais não têm responsabilidade nenhuma sobre aquilo que é colocado. Então, se você tem uma postagem colocada com conteúdo de violência contra a mulher, de violência política, de violência racial, qualquer tipo de violência pode ser colocado e simplesmente a plataforma social não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. O Supremo Tribunal Federal justamente anunciou, porque em junho, o Júlio agora deve decidir a constitucionalidade desse artigo 19, que exime completamente a responsabilidade. Então isso me parece um estado de coisas inconstitucional. E do outro lado, quando a gente olha para a questão do uso das redes sociais, muitas vezes se confunde a questão, se coloca isso como se fosse uma questão de liberdade de expressão. Mas a Constituição, ela prevê no seu artigo 5º que é livre a manifestação do pensamento. Então, cada um pode falar o que acha, cada um pode ter a sua opinião. Mas o anonimato é vedado. Por quê? Porque você pode ter a sua opinião, Tainá, mas se na sua opinião você me ofender, você me caluniar, eu posso tomar medidas de buscar algum tipo de indenização, de ressarcimento, de processar você. Agora, se você tem um ambiente onde o anonimato é a regra, e basicamente é isso, cria-se uma sensação, cria-se um ambiente de completa barbárie. A nossa Constituição
prevê a responsabilização das mídias de comunicação de massa e veda um anonimato. Nas redes sociais, a gente tem essas duas inconstitucionalidades. A gente tem o anonimato como regra e a falta de responsabilidade como garantia legal. Então, assim, me parece uma situação que essa é uma questão, essa é uma questão que precisa ser, no meu entender, endereçada. Porque, assim, a Constituição criou essas regras e o Estado todo, toda a legislação e o aparato estatal foi criado justamente com base nessas premissas. Se essas premissas não estão presentes, toda a estrutura da nossa sociedade não funciona. Então, por exemplo, se eu entro numa rede social e alguém começa a me difamar, e eu quero processar essa pessoa, e é impossível decidir encontrar quem é ela, porque ela está protegida pelo anonimato, todo o sistema que para me proteger a minha honra deixa de existir, não funciona. E aí todo o avanço civilizatório desde a Constituição de 88 vira um retrocesso. Então a gente é como se a gente vivesse uma barbárie nas redes sociais. E não é uma barbárie simplesmente de divergência política, é uma barbárie que leva a jovens, quando a gente fala de bullying digital, leva crianças a se suicidarem. Recentemente teve um caso, até numa audiência, que mencionaram um perfil numa rede social fez uma fake news dizendo que uma jovem de Minas Gerais, se não me engano, tinha um caso romântico com uma pessoa famosa, que eu não sei quem é exatamente, e aí essa jovem se suicidou por conta dessa repercussão. Sim, então, assim, a mentira no ambiente, o bullying e a violência no ambiente digital, ele tem impactos no mundo real. Não é uma questão simplesmente de eu entrar na internet e a galera falar que o Carlos Baigorre tem, sei lá, cara de jumento. Não é essa a questão, entendeu? E a regulamentação vai garantir isso. O que eu tenho colocado é que a regulação, uma legislação, ela deve endereçar essas duas questões, pelo menos. É claro que podem ter outras, né? E aí cabe ao Congresso, mas essas são duas questões que me parecem em total desalinho com a Constituição. Primeiro, o anonimato como regra, uma vez que a Constituição veda o anonimato, e uma outra que é a questão da total falta de responsabilização das plataformas. Então, eu acho que resolvendo essas duas coisas, todos vão perceber que, e como o ministro Alexandre de Moraes fala, o que não pode no mundo real, não pode no mundo digital. É tão simples quanto isso. Então, se você não pode me encontrar na rua, encontrar você tá indo na rua e te difamar, te esculhambar, não pode fazer isso na rua, senão você vai ter responsabilidade pelos seus atos, também não pode fazer isso no mundo digital. Então, é mais ou menos trazer o funcionamento da estrutura do mundo real para dentro do mundo digital. E não ver como se fossem duas coisas apartadas. Eu sinto que internamente ali no Congresso um dos problemas é o excesso de penduricalhos ali nos projetos que acaba empacando avançar, né? Eu sinto que se deixar um projeto mais enxuto e mais direcionado, talvez a gente veja uma chance maior de ele avançar mais rapidamente. Só que a gente tem uma questão importante ali dentro do parlamento, que é tempo esse ano, né? Temos eleições municipais. Qual que tem sido o trabalho da Anatel para que essa proposta, de fato, ou uma das propostas, avance internamente, né? Levando em consideração que a gente tem eleições e a sociedade precisa ver uma proposta como essa avançando ali internamente. Tainá, o que a Anatel faz? Assim, o que a gente faz é nos colocar à disposição do Congresso Nacional. Nós dialogamos com todos os deputados, nos colocamos à disposição da Comissão de Comunicação Social, da Comissão de Ciência e Tecnologia. 2 semanas atrás, se não me engano, houve uma audiência pública lá, uma audiência pública conjunta da Comissão de Comunicação Social e da Comissão de Ciência e Tecnologia, na qual foi até por uma convocação, né, um pedido de audiência do deputado Amaro Neto, ex-presidente da Comissão de Comunicação Social, onde eu, como Anatel, fui lá explicar aos deputados, aos congressistas, qual era o papel da Anatel nas eleições, como foi em 2024 e como deve ser agora em 2026, explicando esse funcionamento do papel da Anatel nas eleições e colocando e levando essas reflexões. Essas reflexões de que esses são, depois de muito tempo discutindo, acaba que eu, pelo menos a Anatel vê, e eu particularmente, vemos que esses são os 2 pilares principais do problema. O anonimato e a falta de responsabilização. E aí é o nosso trabalho de formiguinha, de conversar com os deputados da comissão, conversar com todos os deputados, conversar com a Justiça Eleitoral. Nós participamos do Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, lá na Justiça Eleitoral. Então a gente está inserido por uma questão prática nesse contexto. E aí a gente vai colocando a nossa opinião e debatendo e tentando ajudar nessa construção que é para a sociedade como um todo.
Agora, presidente, esse assunto me puxa para um outro, que é justamente o combate às fake news. Muita gente diz que a regulamentação das redes sociais, regular as redes sociais, pode acabar com o Brasil, que pode prejudicar a liberdade de expressão. Isso não é verdade, né? E como combater as fake news, na sua avaliação? Como que a gente vai conseguir combater as fake news, que é um mal, né, que a gente acompanha hoje em dia, principalmente na internet? Com certeza. Eu acho que, assim, as fake news, elas são um mal na internet e elas são um mal especialmente no processo eleitoral. Eu acho que a gente, hoje, nesse momento, a gente vai ter eleições municipais, 5.570 municípios vão participar, vão ter eleições. Esse ano deve ser mundialmente, é um ano onde vão ter eleições no mundo todo e as fake news vão ser um desafio para as democracias como um todo. Então, eu acho que esse é um ano de virada, assim, de como os estados nacionais vão se posicionar nessa questão das fake news. Então, assim, no processo eleitoral, como é que a gente atua? A gente atua em conjunto, em coordenação integrada com a Justiça Eleitoral e a gente, recebendo decisões da Justiça, a gente retira os conteúdos do ar. Isso é uma coisa importante porque a gente também sofre fake news. Eu vou dar um exemplo. Quando começou essa história de Anatel atuando na Justiça Eleitoral, todo mundo falou assim, a Anatel virou censor, tem gente da Anatel navegando na internet, vendo o que você está falando para tirar do ar. Não existe isso. Na verdade, a gente recebe decisões judiciais e nós damos cumprimento a elas. A Anatel tem um papel reativo nesse processo. E como funciona? Até recentemente, a Justiça Eleitoral, num evento sobre inteligência artificial, publicou um vídeo. Depois ele é muito interessante. Existe uma parceria com o TSE, inclusive. Existe uma parceria formal com o TSE. Como é que funciona? Assim, um protocolo, né? O protocolo é mais ou menos o seguinte. Tem um sistema lá de recebimento de denúncias do TSE. Eles recebem denúncias, analisam, tem todo um sistema por trás disso, que eu desconheço, é um sistema do TSE, e aí o TSE identifica se aquilo é um conteúdo falso, que já houve decisão específica sobre aquele conteúdo, porque às vezes, enfim. E aí ele vai lá e entra em contato com as plataformas. O próprio TSE, o centro lá integrado, entra em contato com as plataformas e fala, plataformas, esse conteúdo é para tirar do ar. Já há uma decisão judicial para retirar esse conteúdo do ar. Por favor, retirem. Acho que eles dão um prazo de 2 horas, se não me engano. E aí a plataforma tem que ir lá cumprir a decisão judicial. Se a plataforma não cumprir a decisão judicial, aí a Anatel é notificada para que a Anatel, por meio das redes de telecomunicações, impeçam que os usuários das redes acessem aquele conteúdo. Só que aí quando a gente chega nesse nível de bloqueio, eu não estou bloqueando o post, a postagem que está lá na rede social. A gente vai bloquear a rede social inteira. Então, assim, se tiver um post que a rede social não tirou de uma plataforma aí, qualquer que seja. E bloqueou o acesso daquele perfil. Você bloqueia o acesso do site como inteiro. Do site. Todo. Que foi o que aconteceu no Telegram. Você lembra que nas últimas eleições, a Justiça Eleitoral chamou todas essas plataformas de mensagens instantâneas para falar, olha, vamos fazer uma autorregulação, me ajudem a combater, porque tem muitos grupos que estão disseminando fake news e tudo mais. E eles chamaram todas as principais plataformas de comunicação, tipo WhatsApp, Messenger e tudo mais, e todo mundo começou a colaborar. O Telegram não colaborava. Aí o TSE cansou e falou, Anatel, tira o Telegram do ar. Na hora que a gente foi fazer isso, porque ia sair o Telegram inteiro do ar. Aí o Telegram falou, calma aí, eu tô aqui, não vi o e-mail, deixa eu ajudar, entendeu? Então, assim, a gente entra como um último recurso. Então, assim, claro que se as plataformas colaborarem, aí tudo bem. Mas se eles não colaborarem, aí a gente entra como a última medida, assim, a medida mais drástica possível. E isso é importante nas eleições, porque nas eleições, uma mentira em 2 horas, em 3 horas, se demorar para tirar do ar um conteúdo falso, uma desinformação, você acaba com ele, você frauda uma eleição. Frauda uma eleição. Então, assim, nas eleições é muito preocupante, mas, assim, é importante a sociedade entender, e esse aqui é o meu discurso e o Congresso, porque, assim, vamos ser bem pragmáticos, não me parece factível mais você fazer uma legislação que vai entrar em vigor antes das eleições de outubro. Não sei se dá tempo, entendeu? Por isso que o TSE já fez as suas resoluções que tem... Acho que tem que ser aprovado até um ano antes, né? Para poder valer para essas eleições. Então, assim, eu não conheço direito eleitoral, mas, assim, me parece muito difícil, até do ponto de vista prático, assim, vamos ter aprova uma lei. Cara, você não vai conseguir botar ela para funcionar, para rodar em poucos meses. Você vai precisar de um processo. Então, assim, por isso que o TSE já tomou decisões nas suas resoluções para valerem nessa lei, nessa eleição. Só que o que acontece? O fake news ele é muito mais pernicioso do que só no contexto eleitoral.
A história, acabei de contar o exemplo da menina que se suicidou por conta de fake news. E tem vários casos, tem histórias e mais histórias escabrosas dessas. Eu lembro de um caso, alguns anos atrás, de começar a fazer fake news de que uma mulher lá do interior de Minas Gerais também era sequestradora de crianças, alguma coisa. A população local foi lá e depredou a casa da mulher e matou ela. E ela não tinha nada a ver com isso. Criou-se uma fake news. Então, assim, fake news mata. Então, assim, fake news não é só uma questão de eleição. E uma questão que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, e eu acho que talvez a questão da legislação é importante, a legislação é importante nesse contexto, porque é importante ter uma visibilidade e discutir com as plataformas sobre os modelos, como dos seus modelos de negócio. Porque se você tem um conteúdo que viraliza, do ponto de vista da plataforma, quanto mais viral, quanto mais repercussão, quanto mais engajamento ele gerar, melhor. Mas você, independentemente se aquilo é verdade, é mentira, se está prejudicando alguém. Então, o modelo de negócio das plataformas digitais, ele precisa ter um pouco mais, digamos, de responsabilidade social, entendeu? Todos aqui. A Record tem responsabilidade social, todo mundo tem responsabilidade social. Então, assim, você pegar uma informação claramente, digamos assim, lesiva para uma pessoa, uma difamação, e você sair gerando engajamento, impulsionando esse conteúdo, é preciso fazer uma reflexão qual o seu papel na sociedade. E hoje, me parece que essas plataformas não têm, assim, pela falta de responsabilização que a lei lhes garante, eles não têm preocupação nenhuma com isso, é simplesmente impulsionar. O que viralizou, impulsiona. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Presidente, agora eu quero falar sobre uma ferramenta que está em alta e também cercada de polêmicas, que é justamente a inteligência artificial. Fato é que com ela se acaloraram as discussões em torno das fake news também, principalmente nesse processo, né, de expectativa para as eleições municipais. Como que a Anatel tem se posicionado em torno desse assunto, né, e pretende atuar em torno da inteligência artificial? Bom, aí no contexto das eleições é mais ou menos do mesmo jeito, né, do que a fake news, porque no contexto eleitoral a inteligência artificial serve como um potencializador da fake news, porque a gente pega um vídeo, faz um deepfake, um vídeo falso, né, de uma pessoa que fala como um candidato e faz esse candidato falar uma coisa que vai tirar votos dele, e aí o opositor vai lá e divulga isso nas redes sociais. Então, no contexto de fake news e eleições, a inteligência artificial é uma ferramenta que potencializa os danos que a mentira e a desinformação pode gerar no processo eleitoral. Então, assim, funciona do mesmo jeito. Mas a Anatel também acompanha de perto a discussão do PL 2338, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, agora sobre a relatoria do senador Eduardo Gomes. Nós participamos dos debates ali da comissão. E agora estamos em diálogo com ele, porque o que a gente vê que a gente pode colaborar nesse processo? Porque do jeito que está construído o projeto de lei, você tem diferentes níveis de risco para a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é uma funcionalidade, é uma tecnologia. E essa tecnologia pode ser utilizada para coisas muito simples, como te indicar sei lá, filmes que você vai gostar de ver, e aí não tem problema nenhum, mas também pode ser utilizado pelo Estado, por exemplo, para definir rotas de policiamento ostensivo. E aí você pode ter um viés algoritmo que você começa, de alguma forma, a botar mais polícia e mais policiais em lugares, por exemplo, onde você tem populações mais carentes. Então você acaba reforçando vieses que não são, digamos assim, socialmente aceitáveis. Então, para cada aplicação de inteligência artificial, está se prevendo um diferente nível de risco. O que a Anatel se coloca como parceiro nesse desafio da inteligência artificial, primeiro, que é regular o uso de inteligência artificial no setor de telecomunicações, que é um ambiente regulado pela Anatel, e também ajudar na certificação das aplicações de inteligência artificial. Porque a Anatel hoje, todos os equipamentos de telecomunicações, eles são certificados pela Anatel. Todos os celulares, mouse óptico, fone sem fio, eles são certificados pela Anatel por força de lei. Então nós temos uma rede com centenas de laboratórios que certificam esses equipamentos. O que a gente está dizendo lá no Senado Federal, junto ao relator, é que a gente poderia usar essa mesma infraestrutura, essa mesma rede de conhecimento para certificar aplicações de inteligência artificial.
E cada certificação ser definida num diferente nível de risco. Uma certificação de um fone sem fio é completamente diferente de uma certificação de uma antena 5G, porque elas têm diferentes níveis de risco. Então é mais ou menos usar essa estrutura que já funciona, e aí eu acho que isso dialoga com uma questão que a gente tem colocado muito fortemente. A inteligência artificial é uma tecnologia que alavanca a produtividade. Ela não pode ser vista única e exclusivamente como um risco, como muitas vezes se coloca. Porque se a gente vê ela como um risco, a gente vai colocar tantas restrições ao seu uso que a gente vai perder competitividade enquanto país. Então, assim, a gente precisa controlar os abusos, mas incentivar o uso legítimo. E você só vai conseguir ter um ecossistema e um uso de inteligência artificial no Brasil se você conseguir se apropriar dessa tecnologia. E quando você pega laboratórios, universidades federais, centros de ciência e tecnologia para certificar, para entender como funcionam essas aplicações, elas acabam apropriando essa tecnologia e gerando efeitos para além da certificação. Então isso a gente vê como um efeito que a gente pode gerar, trazer, digamos assim, desenvolvimento tecnológico em IA para o Brasil. Presidente, nosso bate-papo está excelente, mas o JR Entrevista vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e na volta a gente continua conversando com o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre. Presidente, já quero voltar com o assunto polêmico, né? Uma polêmica agora recente que foi justamente em torno dos satélites do Elon Musk aqui no Brasil. Inclusive, a gente teve informação que teve até um apelo político para a Anatel interferir ali nesse assunto. Qual que é o posicionamento da Anatel em torno disso? Bom, Tainá, o posicionamento da Anatel é que a Starlink, né, que é a empresa que provê serviços satelitais e que é do Elon Musk, ela é uma empresa outorgada a prestar banda larga no Brasil, como outras 20 mil empresas que prestam serviço de banda larga no Brasil. A gente aceita, a gente gosta da competição, então quanto mais empresas provendo serviço no Brasil, melhor. A Anatel não tem nenhuma restrição contra a Starlink ou contra nenhuma outra empresa de internet no Brasil. Quanto mais quiserem vir para o Brasil, oferecer produtos de qualidade, oferecer serviço para os nossos clientes, para os nossos consumidores, para os nossos cidadãos, serão todos bem-vindos. Presidente, existe uma outra pauta polêmica ali no Congresso Nacional, que está ali na iminência de ser votada na Câmara dos Deputados, que trata justamente da taxação dos serviços de streaming estrangeiros aqui no Brasil. A gente conversou um pouquinho antes, disse que a Anatel não está se envolvendo muito nessa pauta, mas qual que é o posicionamento da agência em torno disso? E o senhor acredita que a taxação desses serviços de streaming pode acabar espantando esses serviços aqui do Brasil? Qual que é o seu posicionamento? Olha, primeiro respondendo de trás para frente, eu não acho que a criação de um tributo vai espantar, não me parece ser algo crível. O Brasil tem um mercado consumidor dos maiores do mundo em termos de demanda por conteúdos no Brasil, assinantes. Então, assim, me parece um mercado bastante atraente para essas plataformas de streaming. E sobre essa relação de tributar ou não, o que a Anatel institucionalmente tem colocado há muitos anos já é de que você precisa ter uma simetria regulatória entre serviços que são competidores entre si. Se as plataformas de streaming competem pelo mesmo consumidor que as plataformas de TV por assinatura, e a TV por assinatura paga com Condecine, paga uma série de tributos, nada mais natural, nada mais justo do ponto de vista concorrencial que as plataformas de streaming também paguem. Porque senão você deixa de ter uma concorrência definida pela qualidade, pelo preço e pela prestação de serviço, e a competição começa a ser, digamos assim, definida em razão do ambiente regulatório. E aí não me parece que seja o papel do Estado escolher quem são os vencedores e os perdedores de uma disputa no mercado. Presidente, nossa conversa já está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de falar do 5G. Queria que o senhor trouxesse para a gente em que pé que está a implantação do 5G aqui no Brasil. E já se fala de 6G, né, no Japão. Queria que o senhor trouxesse um pouco desse cenário. Como que está? O 5G está a pleno vapor no Brasil. Todo o nosso cronograma de implantação do 5G, de limpeza da faixa, de distribuição de parabólicas, novas parabólicas para as famílias do cadastro único, estão avançados. Tem mais de um ano de antecipação do nosso cronograma. Então, assim, esse é um projeto em que a gente pode falar que não vai atrasar, que a gente vai terminar antes do tempo. As operadoras estão implantando o 5G antes dos seus cronogramas, das suas metas de edital. A Anatel está também adiantando esse trabalho. Então, assim, o 5G, o edital do 5G é um sucesso
sucesso completo nessa questão da implantação do 5G. Sobre o 6G, de fato, assim, a tecnologia não para, né? Então, lá no Japão está se discutindo 6G, é verdade, mas aqui no Brasil também. O Brasil faz parte, a Anatel participa dos grupos na União Internacional de Telecomunicações, que é a agência da ONU para telecomunicações, onde já estamos discutindo o 6G. Inclusive, o Inatel, que é um centro de pesquisa lá em Santa Rita do Sapucaí, lá no interior de Minas Gerais, é uma das lideranças na visão de futuro do 6G. Então, assim, o Brasil, os nossos cientistas, os nossos técnicos já estão engajados e envolvidos na definição do padrão 6G. Só para a gente encerrar, queria falar também rapidamente sobre a digitalização da TV aqui no Brasil, né? Queria que o senhor trouxesse também para a gente como que está o cenário em torno da digitalização, olha só, e também o que vai ser feito com o saldo remanescente desse processo. Bom, a digitalização da TV foi um sucesso no Brasil, né? A gente conseguiu terminar dentro do prazo, dentro do orçamento, né? Que nem obra. A obra sempre termina fora do prazo, fora do orçamento. Dessa vez a gente conseguiu fazer dentro do prazo, dentro do orçamento. Ninguém ficou para trás em termos de acesso à radiodifusão pública aberta e gratuita. Então, assim, nós conseguimos fazer essa digitalização de uma forma que é referência no mundo como um todo. E foi tão eficiente que sobraram recursos, né, desse processo. Semana passada, num grupo chamado GIRED, que eu presido, nós deliberamos sobre o que fazer com os saldos remanescentes desses recursos e vamos começar, levar o 6G. Foi aprovado um projeto do Brasil Digital, apresentado pelo governo, também um projeto de levar cobertura, apresentado pelo Ministério das Comunicações, ministro Juscelino Filho, de levar cobertura 4G para diversas localidades que hoje não têm cobertura, e também de começar a fazer os testes para a implantação da TV 3.0, que depois, como eu disse anteriormente, a tecnologia não para. Então, a gente já saiu da TV analógica, já chegamos na TV digital e já estamos preparando para ir para a TV 3.0, que é a nova tecnologia da TV aberta. E que vai trazer o quê, rapidamente? Vai trazer conteúdo direcionado, vai trazer muito mais interatividade do consumidor, da audiência com as emissoras. Então, assim, são várias tecnologias. Vai ter som de melhor qualidade, imagem de melhor qualidade. Então, assim, é a nova versão da tecnologia. Direcionamento de conteúdo, enfim. A TV vai ficar cada vez mais parecida com o streaming, com aplicativos e com publicidade e tudo mais. Excelente nosso bate-papo, presidente. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Presidente, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te ouvir e ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais com você. Eu que agradeço, Tainá, a oportunidade, a conversa e a Anatel está sempre à disposição. Até uma próxima. Obrigada, Clara, a você também pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.